Já estava na hora de termos alguma atualização sobre a missão secundária mais importante na história de Berserk. Não estamos falando sobre a defesa do Império Kushan contra Rakshas, mas sim sobre algo que começou em maio de 2023, quando o capítulo 373 foi lançado e Shirk deixou seu corpo físico em busca de Casca. Desde então, cada capítulo subsequente tem sido uma montanha-russa de desespero que pensávamos que culminaria em um final aterrorizante nessa semana. Felizmente, fomos poupados disso e recebemos esperança justamente quando estávamos começando a perdê-la. Fala galera, Léo Bertolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje trazendo um novo vídeo de Berserk. Se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, deixar um like e bora pro vídeo. O capítulo 380 marcou um ponto de virada na resposta da humanidade à fantasia. E o capítulo 381, sem dúvida, levará isso adiante. A única questão agora é como isso acontecerá, e acredito que temos algumas ideias sobre isso. Sem mais delongas, vamos mergulhar diretamente em nossas previsões para o próximo capítulo de Berserk. Veremos algum outro membro da Mão de Deus? Um dos motivos pelos quais os últimos 4 capítulos de Berserk foram tão intrigantes foi a promessa do surgimento de um membro da Mão de Deus. Todos lembramos o que aconteceu da última vez que um bando de Trolls atacou nossos heróis, e esperávamos basicamente que a mesma coisa acontecesse novamente. Os Trolls geralmente eram acompanhados pela manifestação do domínio de Qliphoth, após o qual o membro da Mão de Deus, Islam, faria sua presença ser sentida. Quando Rakshas se revelou e Daiba sentiu um enorme portal astral pairando sobre o Palácio Real dos Kushans, pensamos com certeza que veríamos a única membro feminina da Mão de Deus mais uma vez, o que teria respondido a uma das questões mais urgentes que todos os fãs de Berserk têm hoje. Onde estão os 4 membros originais se escondendo? Desde que Griffith fundiu o mundo astral com o físico, deveria ter sido possível para os outros membros da Mão de Deus assumirem formas rudimentares com muito mais facilidade, se não forçar um advento completo, considerando a sobreposição entre os dois mundos, e, no entanto, não ouvimos nenhum pio de Void, Ubik, Conrad ou Islam. Esperávamos que o último capítulo mudasse isso, mas o estúdio Gaga tinha outros planos. O que recebemos, em vez disso, foi a prova de valor de Scylla, quando se trata da questão de quem vai liderar a humanidade na guerra que está por vir, e evidências de que Guts está começando a entrar em um território inútil. Pensávamos que quando Rakshas o alcançasse, haveria um grande momento em que Islam tentaria tentá-lo para o lado negro, mas, em vez disso, Guts se submeteu a Rakshas, aparentemente querendo que ele o matasse, e deixou-se lá perplexo com sua falta de espírito de luta. Nenhum membro da Mão de Deus se fez presente, o que levanta a questão: eles algum dia sairão da toca? Estamos começando a duvidar disso, unicamente porque foi preciso o sacrifício de uma cidade inteira de pessoas apenas para dar a Griffith um corpo físico. Claro, isso foi predestinado e ele precisava disso porque, caso contrário, ele ficaria preso com o resto de seus semelhantes como uma entidade metafísica sem forma, mas ele é o único que ainda se parece mais ou menos com uma pessoa. Não acredito que os outros membros da Mão de Deus vão usar rituais de encarnação para se trazerem de volta. É mais provável que eles usem familiares associados aos seus reinos preferidos de existência para se manifestarem completamente na Terra, semelhante à manifestação parcial de Islam no Qliphoth. Quanto a quando isso acontecerá, sua suposição é tão boa quanto a nossa. O único membro da Mão de Deus que provavelmente veremos no próximo capítulo é Griffith, e isso porque Shirk chegou aos portões de Falconia como um corpo luminoso. Mesmo isso é duvidoso, se formos honestos, porque não acredito que ela teria conseguido fazer isso se ele estivesse na cidade. O OD de Griffith é tão magnético que afoga todos os outros ODs dentro dele. Shirk já experimentou sua atração e ela pode ter se ancorado melhor do que antes, mas não acredito que ela arriscaria se infiltrar em Falconia se ele estivesse lá. Isso nos traz de volta ao ponto de partida, mas não estamos desanimados com isso. Sabemos que a Mão de Deus tem que aparecer eventualmente e, considerando que o estúdio Gaga está seguindo uma estrutura de 3 atos, é possível que um dos atos do capítulo 381 se concentre no fracasso de Rakshas. Podemos não saber exatamente qual era sua agenda, mas sabemos que ele falhou em alcançá-la quando Scylla o matou. Quem quer
que o tenha trazido de volta à vida tem que ser uma entidade do nível da mão de Deus. Então, se a morte de Rakshas for abordada no próximo capítulo, podemos ter a menor dica de uma aparição da mão de Deus. Além disso, não estamos mantendo nossas esperanças altas, mas no que se diz respeito a esse tópico. O verdadeiro exército da humanidade está pronto. O que estamos mantendo nossas esperanças é a equipe de resposta que encontrará os exércitos de Grift em ação, porque o capítulo 381 provou que estava pronto, ou pelo menos tão perto de estar pronto quanto poderia estar. Alguns capítulos atrás, as coisas pareciam sombrias na frente oriental do continente do homem. Eles haviam conseguido manter o mal afastado e manter sua paz, mas também não estavam realmente preparados para uma luta adequada com Falconia. Sila estava no processo de colocar todos a par e fazer uma jogada pelo comando sobre a resposta do Império a Falconia, porque ele sabia que isso tornaria as coisas muito mais suaves. Ele estava intimamente familiarizado com as táticas de guerra de Kushans e o uso de magia, graças ao tempo que passou com Ganishka e Daiba. Ele tinha visto o inimigo de perto, ouvido suas palavras e testemunhado as consequências de suas ações. Ele era o principal candidato para liderar os Kushans para a vitória contra Falconia, mas ele ainda tinha que jogar o jogo político. De certa forma, a invasão de Rakshas no Conselho Kuritai foi uma bênção disfarçada, porque permitiu que Sila se posicionasse como o único líder viável disponível. Ele usou a magia de Daiba para lançar uma rede expandida de transferência de pensamento, encorajando todos dentro da capital, Kushans, a lutar por suas vidas, porque eles eram guerreiros em primeiro lugar. Suas palavras tiveram um efeito de ondulação rápido, e os cidadãos do Império Kushan foram capazes de parar de entrar em pânico e começar a lutar. No momento em que o capítulo 380 começou, todos eles viam o jovem mestre como seu líder coletivo, e até mesmo os magos reclusos de Alfheim haviam começado a intervir para ajudar no esforço de resgate. Cada grupo dentro do campo dos mocinhos está funcionando a todo vapor, e é uma coisa linda de se testemunhar, honestamente. Só esperamos que eles possam manter esse ritmo que encontraram, porque estar em sincronia será fundamental se quiserem realmente ter sucesso em derrotar Grift. Os recursos do Falcão são vastos, seus fanáticos são infinitos, e ele não vai parar de vir atrás deles até que cada um deles esteja morto. Mas ele também tem fraquezas que eles podem explorar, sendo a principal sua percepção. Grande parte do plano mestre de Grift para o mundo repousa em como ele é percebido. Então, apenas o fato de haver outra facção de humanos se levantando contra ele deveria dar a seus fanáticos algum tipo de pausa. Além disso, o Império Kushan está pronto para a guerra depois de ter seu lar quase destruídos pelos agentes do Falcão. Então, em espírito, o verdadeiro exército da humanidade está pronto para defender a liberdade de todos aqueles que foram enganados pela falsa luz de Grift. Só esperamos que haja uma maneira de contra-atacar cada soldado em seu exército, porque acreditamos que Grumbeld sozinho poderia eliminar um quarto da população Kushan. Mas, novamente, esse é o desafio, e não acontecerá se Daiba e os magos de Alfheim combinarem seus conhecimentos para criar contramedidas familiares com homens. Há muitas opções disponíveis para eles quando se trata de montar uma defesa, e é graças a Sila que eles o farão mais cedo do que tarde. Agora que Rakshas se foi, não há tempo a perder. Nossos heróis já receberam relatórios de seus territórios mais ocidentais caindo nas garras do Falcão, e o próprio Grift não ficará muito atrás. O Império Kushan precisa se preparar para uma guerra que drenará sua alma, e parece que cada alma dentro dele está determinada a ver isso até o fim. Então a questão se torna: o que eles farão sem seu melhor soldado? Porque não há como Guts se juntar à luta. E aí, pessoal, estão gostando do vídeo? Se estão, não se esqueçam de deixar um like, ativar as notificações e comentar o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo de Berserk. Será que vamos finalmente ver algum membro da mão de Deus além do Grift? E se você ainda não se inscreveu, aproveite que agora é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. E é isso, exploramos hoje as possibilidades para o capítulo 381 de Berserk. O Estúdio Gaga está fazendo um trabalho notável continuando a obra do mestre Miura, e cada capítulo novo traz mais desenvolvimento para essa história épica.
parece que finalmente a humanidade está se unindo contra a ameaça de Falconia, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Onde estão os outros membros da Mão de Deus? O que acontecerá com Guts? Shirk conseguirá ajudar Casca? Só nos resta esperar pelo próximo capítulo. Um abraço do Léo Bertolucci e até a próxima.